Rederationem é uma frase do Evangelho de São Lucas que entrou na linguagem comum para expressar ajuste de contas. Nos breves documentários anteriores, ilustramos as duas primeiras ações do Papa Bento XVI para salvar a Igreja da usurpação por hierarquias que não são mais católicas. Em Dies Irae, compreende-se a perfeição do dispositivo canônico pelo qual o Papa Ratzinger, em 2013, não abdicou de forma alguma, mas permitiu que fosse colocado pelos cardeais em sede totalmente impedida, a fim de permanecer o verdadeiro Papa, embora autoconfinado no Vaticano, separando assim os inimigos da chamada máfia de Sangalo. Em Intelligente Pauca, é demonstrado como o Papa Bento XVI, ao longo de 9 anos de confinamento, nos fez entender sua explosiva situação canônica com uma série de mensagens inequívocas apelidadas de Código Ratzinger. Em Rederationem, trataremos, no entanto, da solução final prevista pelo Santo Padre para esse engenhoso sistema anti-usurpação desenvolvido pelo menos 30 anos antes de sua implementação. O projeto purificador e escatológico sobre a Igreja, do qual o Papa Ratzinger se fez implementador, de fato, contempla a concessão temporária de poder a algumas correntes ardilosamente gnósticas e anticatólicas dentro da Igreja, para que possam manifestar publicamente suas intenções subversivas e inversivas. Ao mesmo tempo, os verdadeiros crentes e todos os amantes da verdade começarão não apenas a compreender a natureza dessa falsa igreja, mas também a entender o que o Papa Bento XVI realmente realizou por meio de suas mensagens discretas e engenhosas, destinadas àqueles que têm ouvido para entender. João Paulo II e o cardeal Ratzinger estavam preparados há décadas para o teste final de uma impostura religiosa anticrística anunciada no artigo 675 do Catecismo. Eles sabiam que, no futuro, o Papa seria forçado a puxar a alavanca de emergência desse plano anti-usurpação, que já havia sido preparado com a nova edição do Direito Canônico de 1983. No cânone 332.2, que regula a abdicação do Papa, aparece pela primeira vez a necessidade de renunciar especificamente ao munus petrino, a investidura divina como sucessor de São Pedro. Além disso, no início da década de 90, João Paulo II mandou construir propositalmente o mosteiro Mater Ecclesia para que o Papa impedido do futuro pudesse permanecer no edifício, como foi o caso de Bento XVI, que, não por acaso, ali refugiou-se mantendo o nome pontifício e a toga branca. E agora que tudo foi descoberto, como a Igreja pode ser salva uma vez que foi entendido em detalhes como Bento sempre permaneceu como o único Papa verdadeiro em sede impedida? É claro que um plano de tamanha perfeição não poderia permanecer sem uma conclusão coerente em nível canônico, teológico e escatológico, ou seja, no que diz respeito às verdades fundamentais. A solução está pronta. Não há nada para inventar ou improvisar. Ela está estabelecida na Constituição Apostólica Universi Dominiti Gregis, promulgada em 1996 pelo Papa João Paulo II, claramente escrita a 4 mãos com o cardeal Ratzinger. Foi um refinamento cada vez mais contundente dos procedimentos associados à eleição válida do Papa ou à sua válida renúncia. Nesse texto, encontramos o manual de instruções sobre como tirar a Igreja do impasse da sede usurpada. Já no artigo 3 lemos: além disso, estabeleço que o colégio cardinalício não possa de modo algum dispor acerca dos direitos da sé apostólica e da Igreja Romana, e menos ainda deixar que se perca, direta ou indiretamente, qualquer coisa deles, mesmo que seja para compor dissídios, seja a preocupação de todos os cardeais tutelar esses direitos. Muito claro. Os cardeais, que vestem vermelho para simbolizar a prontidão para o martírio, têm o dever de fazer valer os direitos da sede apostólica. Eles não podem dispor deles de acordo com a própria vontade, nem deixá-los cair, nem mesmo para evitar o cisma. Portanto, se a sede apostólica tiver sido usurpada e o Papa legítimo for impedido, o Colégio de Cardeais pode e deve intervir, porque os direitos da sede foram violados. Absolutamente excluída, portanto, é a via ampla do conclave fruto de negociações com os 81 falsos cardeais de nomeação antipapal que nos dariam, de qualquer forma, outro antipapa. Mas o verdadeiro instrumento de ação encontra-se nos artigos 76 e 77. Este último estabelece que as disposições referentes a tudo aquilo que precede a eleição do Romano Pontífice e a realização da mesma devem ser integralmente observadas, mesmo no caso que a vacância da sé apostólica houvesse de verificar-se por renúncia do Sumo Pontífice, nos termos do cânon 332, parágrafo 2 do Código de Direito Canônico.
Mas o artigo definitivo é o de número 76. No caso de a eleição ser feita de uma forma diversa daquela prescrita na presente Constituição ou sem terem sido observadas as condições aqui estabelecidas, tal eleição é por isso mesmo nula e inválida, sem necessidade de qualquer declaração e, portanto, não confere direito algum à pessoa eleita. Como vimos, se a sede permanecer vaga devido à renúncia do Papa, para a Universi Dominiti Gredis, isso deve ser feito de acordo com o Cânone 332.2, aquele famoso que prevê a renúncia do munus petrino. E isso nunca aconteceu, pois o Papa Bento XVI nunca renunciou ao munus, ao ser Papa, mas apenas declarou sua renúncia ao ministerium, o poder de fazer o Papa, permitindo assim que os cardeais realizassem essa renúncia, colocando-o, ao convocar um conclave legítimo, em sede totalmente impedida. E esse é, de fato, o único status em que o Papa conserva o munus, mas perde o ministerium. Portanto, a eleição de Bergoglio foi nula e sem efeito, porque ocorreu com o Papa Bento XVI que não renunciou ao munus, não foi um abdicador, mas impedido. Assim, o Papa Francisco nunca existiu e nunca teve direito a fazer nada, muito menos de nomear cardeais ou excomungar alguém. Particularmente interessante é a cláusula do artigo 76. A eleição é nula e sem efeito, sem que haja qualquer declaração nesse sentido. Portanto, não há necessidade de um sínodo ou de um inquérito canônico ou qualquer outro processo trabalhoso. Só é preciso que, amanhã de manhã, um ou mais cardeais autênticos de nomeação anterior a 2013 pronunciem 4 palavras, o famoso Vere Papa Mortis Est, declarando que o legítimo pontífice Bento XVI está realmente morto e que um novo conclave deve ser convocado. Esse é o motivo pelo qual o Papa Ratzinger sempre rezou, como ele mesmo indicou na Declaratio e em seu último discurso para o Colégio de Cardeais, que os cardeais sejam dóceis à ação do Espírito Santo na eleição do novo Papa legítimo. Os cardeais que tomam tal iniciativa não podem ser sancionados por Bergoglio, uma vez que estão protegidos pela Universi Dominiti Gredis, a qual lhes impõe o dever de intervir. Caso surja uma disputa canônica, a questão da sede impedida já foi esclarecida até o último detalhe. Além disso, como nos foi testemunhado por várias fontes internas, todos no Vaticano sabem perfeitamente como as coisas estão. Nenhum caminho alternativo à aplicação da Universi Dominiti Gredis pode ser seguido. Mesmo que houvesse uma tentativa de desqualificar Bergoglio por heresia, uma eventualidade praticamente não tratada no direito canônico, seus falsos cardeais ainda permaneceriam e, em um próximo conclave inválido, outro antipapa seria eleito, de qualquer modo sem a assistência especial do Espírito Santo. Também devem ser completamente descartadas qualquer hipótese de sede vacantista que tente deslegitimar todos os papas pós-conciliares, uma vez que, se considerarmos o último papa válido como sendo Pio XII, já não haveria há décadas hierarquia eclesiástica nem cardeais válidos. Para salvar a Igreja visível, portanto, é apenas uma questão de dizer a verdade, proferir a palavra, o verbo, o sopro de Jesus Cristo que aniquila o mistério da iniquidade, como diz São Paulo. Como Jesus Cristo, de quem era o vigário, o Papa Bento XVI permitiu ser preso, açoitado e injuriado. Manso como um cordeiro sacrificial e seguindo o ensinamento do Salvador, ele não se opôs aos ímpios, amou seus inimigos e orou por seus perseguidores. Ele morreu e agora sua ressurreição será canônica. Aquele que foi considerado um ex-papa, um pontífice que abdicou, será mais uma vez descoberto pela Igreja e pelos fiéis como o único e, por enquanto, o último verdadeiro pontífice da Igreja Católica.